Olá, meus caros, aqui é o Corvo e venho comunicar o último trecho, a última parte do livro O Último Desejo, chamado A Voz da Razão 7. Para aqueles que acompanharam a leitura dos contos apresentados neste livro, que é o livro de introdução da obra, numa perspectiva cronológica, cada capítulo, cada conto apresentado aqui é introduzido por algum trecho, um pequeno trecho introdutório chamado sempre de A Voz da Razão. Então nós temos a voz da razão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E o 7, ao contrário do que os anteriores fizeram, não introduz um início, mas o fim do livro, mas certamente o início daquilo que virá. Então, digamos que a função de A Voz da Razão aqui continua a mesma dos anteriores, mas exercendo a função aí de um cliffhanger para as próximas produções, os próximos manuscritos que Sapkowski viria a escrever e desenvolver. Sim, meus caros, é um cliffhanger. Aquele contato com a Iola no final deste trecho, né, onde Geralt encontra pela última vez a Iola e a Iola tem um contato sensível com ele, é um cliffhanger dos grandes, né? É uma pequena, digamos, preparação, né? Deixa-se suspenso no ar, cria-se um ambiente de mistério, né? E profético, que sua função claramente é deixar ansiosos aqueles leitores do livro e que certamente gostaram dele para um novo livro a posteriori. Sapkowski não tinha toda a saga de The Witcher em mente, ele foi desenvolvendo ela com os anos, né? Ele não tinha toda a história na sua cabeça e só sentou e colocou no papel. E digamos que A Voz da Razão 7, esse contato sensível com a Iola, não tem grandes planos, grandes intenções, né? Há uma conspiração por trás que nós podemos aqui interpretar tintim por tintim do que viria a ser. Não, eram apenas ideias, concepções, até justificadas no caso, né, pelas visões, que são visões bem superficiais, né? Envolvem sangue, morte, grito, desespero, que são coisas tradicionalmente muito comuns da vida de um bruxo, né? Os bruxos têm muito disso durante a sua vida, passam por situações frequentes que envolvem estes elementos. Então não tem uma grande conspiração aqui, né? Ou um plano claro de ação. É generalista, né? Porque é algo apenas para criar o desejo, né, de prosseguimento da leitura, criar a demanda, né, de novos escritos, escritos que o Sapkowski poderia desenvolver e continuar trabalhando na sua obra. Mas A Voz da Razão 7 também dá desfecho, né, às manifestações xenófobas e ordinárias cretinas, né, que os cavaleiros da Ordem da Rosa Branca, lá em Elander, já haviam demonstrado com o Geralt de Rivia bem no começo do livro. Geralt estava transitando por uma colina com o Jaskier quando novamente ele é surpreendido, né, pelos cavaleiros desta ordem infame. Lá no primeiro Voz da Razão já havia sido trabalhada a ideia de que esses cavaleiros e essa ordem de cavaleiros não é uma ordem de cavaleiros que é construída, né, à base do heroísmo, das glórias, né, ou algum código, alguma direção, honraria de merecimento. Na verdade, eles apenas são, né, filhinhos de papai, em sua maioria, né, que conseguem um cargo na infantaria, um papel social, claro, porque cavaleiro é um título social que os diferencia, né, dos demais, apenas por causa de sua influência, da influência de suas famílias, né, dos seus pais. Então são um monte de playboyzinhos, né, vestidos com armaduras metálicas, né, todas quase sempre limpas, né, e que não colocam muito a mão na massa, a não ser para oprimir, né,
as minorias. E as minorias incluem, né, claro, as representantes religiosas ali, né, do templo de Elander, do templo de Melitele, e os ditos não humanos, né, como o Geralt, os elfos, os anões, ou seja, eles batem em quem já não tem muita resistência, não pode demonstrar muita resistência contra eles, né, ou os interesses da monarquia local. Um bando de covardes, nada além disso. E aqui, neste último encontro com Geralt, na companhia do Jaskier, que é interessante, né, porque o Jaskier aqui começa a falar e retrucar também, algo que é interessante, né, que nós não temos a possibilidade de ver antes. Novamente, o Geralt é assaltado por eles. E o motivo é dar prosseguimento, né, por outras vias, já que não funcionou a intimidação no templo de Melitele, de alguma forma eliminar o Geralt, colocá-lo numa forca, né, dando vazão assim aos seus interesses xenófobos. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui em A Voz da Razão 7 também é que algo que não havia sido mostrado, não havia sido identificado na primeira vez que os cavaleiros aparecem no Templo de Melitele, é um objetivo bastante escuso, né? Um objetivo diferente que havia ficado às sombras a princípio, que era o fato de Tyles, ao enfrentar Geralt, né, e vencê-lo, adquiriria fama. Então, é um outro traço, né, que mostra também como a ordem dos cavaleiros, né, da Rosa Branca, como essa ordem é corrupta, como essa ordem se vangloria, né, de feitos, e feitos que não necessariamente foram construídos, né, adquiridos por trabalho árduo, né, são falsidades, são frutos de corrupção e mentiras, uma coisa, né, que espelha muitas ordens por aí. Muita coisa que é dito conquista, né, por lideranças, posturas de lideranças por aí, né, coisas que líderes se vangloriam, não necessariamente foram realizadas por eles, ou no máximo elas foram compradas de alguma forma. Ou seja, é o uso da corrupção, né? Então aqueles títulos de cavaleiro como Tyles não sei das quantas, né? Vencedor de não sei o que, conquistador de não sei o que, né? Aquelas pompas, aqueles títulos todos rebuscados, né? São fruto de uma grande hipocrisia, né? E no caso aqui o nosso Tyles, esse cavaleiro jovem e cheio de empáfia e arrogância, está justamente procurando por isso. E Geralt, eu creio que Falwick, né, o cavaleiro que o apadrinha, né, que demonstra certo zelo pelo Tyles, viu no Geralt uma forma de aumentar, digamos, a reputação, né, a imagem pública que Tyles tem. Por ser iniciante, o fato de derrotar alguém, né, um bruxo como Geralt de Rivia, seria algo que ficaria na boca das pessoas, né? Falaria sobre isso por muito tempo. Seria um título que ele seria reconhecido, certamente, em virtude da grande fama de Geralt, né? Por ser um dos melhores bruxos do mundo, né? Ter essa fama também de um bruxo extremamente competente, né? Pelas criaturas que ele enfrentou, os trabalhos que ele realizou, mas também em virtude da fama negativa que o Geralt acabou recebendo, né, até injustamente, lá em Blaviken, né, quando ele enfrenta a Hansa, né, o bando da Renfrey, e acaba causando um banho de sangue em Blaviken, né, algo que ele não podia impedir, né, algo que estava para além das possibilidades dele, né, evitar que o banho de sangue acontecesse, como vocês viram lá no conto e também na minha análise que eu deixei no canal. Enfim, ele tem muita fama, positiva e negativa, e isso para Tyles seria algo que viria a calhar, né, para um cavaleiro como ele. E as formas de conseguir algo assim, né,
A voz da razão 7 também mostra que são corruptas, né? São distorcidas em todos os sentidos. E isso é apresentado por Fawkes, né? O principal cavaleiro aí, na medida que ele explica para Geralt sobre a noção que eles têm, né, de desafio. Que um cavaleiro da Ordem da Rosa Branca, ao ser desafiado, ele poderia recusar esse desafio. Ele não tem nenhuma obrigação, né, de aceitar o desafio de alguém. Então ele pode seguir ou não ao chamado para um duelo. No caso de uma pessoa que é desafiada por um cavaleiro da Rosa Branca, uma pessoa que é desafiada não pode negar tal desafio, porque ao negar tal desafio, ela é considerada indigna, né? Novamente, é uma hipocrisia desgracenta, né, ocorrendo aqui. O que, obviamente, é retrucado, né, é exposto à hipocrisia. Mas não se trata de expor, né, de quebrar os argumentos desses cavaleiros, até porque eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? A corrupção envolvida nos seus atos, né? A falta de caráter, né? Isso é apenas uma apresentação crítica do Sapkowski, né, ao modus operandi realmente dessas figuras de poder, que exercem um poder, né, desproporcional contra os mais fracos, né, contra as pessoas que não gozam dos mesmos direitos, né, e acessos que eles têm devido à sua postura social, né, o lugar que eles ocupam, né, na estrutura hierárquica. E o movimento é justamente esse, de apresentar essas incoerências, essas hipocrisias, né. Quando o Geralt questiona Fawkes sobre o que seria ser indigno, né, a pena por ser indigno, Fawkes responde, né, que a pena por ser indigno era ser enforcado pelos cavaleiros, que é a legislação local, a legislação deles, para aqueles que são indignos, eles têm carta branca para executar essa pessoa. Ou seja, eles não têm obrigação de aceitar desafios, mas quando desafiam a pessoa desafiada, por qualquer que seja a razão, né, a pessoa sendo culpada ou não inocente de uma acusação, é obrigada a aceitar tal desafio. Isso nos leva a imaginar, né, quantas pessoas eles já não mataram, violaram, né, destruíram vidas, famílias, fazendo uso desse, né, direito de desafio. Então não havia outra opção, né, não foi dada outra opção ao Geralt a não ser desafiar, né, aceitar o desafio no caso, deste babacão aí, do Tyles, né, essa marionete aí do Fawkes e claro do Henenwald, que é o regente local. Mas em Voz da Razão 7 também há a introdução de um outro personagem aí durante essa fala, né, que é algo que também que me faz pensar, né, movimentar um pouco meu pensamento para encaixar, né, entender como é o papel dos não-humanos nessa sociedade que não os vê com bons olhos. E quem faz essa tarefa aqui, quem desempenha esse papel é um não-humano, não um elfo no caso, mas um anão, né? O anão chamado Dennis Kramer. Dennis Kramer aqui eu acho que tem um papel interessante do ponto de vista conceitual, porque ele ajuda a demonstrar, né, a fazer valer, né, a percepção do Sapkowski acerca daqueles personagens que não são humanos, são alvo da xenofobia humana, mas que tentam se encaixar nessa sociedade de alguma forma. Dennis Kramer está aqui neste trecho, né, em A Voz da Razão 7, como um representante direto do Henenwald para fazer valer os direitos do Tyles em ter o seu desafio acatado, aceito, né? Mas ao mesmo tempo ele disse, né, que seguirá, né, os preceitos, né, o conceito deste combate à risca, que ele está ali apenas para assegurar que esse desafio seja acatado, aceito e manejado, né, mediado da forma como ele deve ser.
Ou seja, o Dennis Kramer é um pau mandado também, não deixa de sê-lo, né? Porque para alguém com o lugar que ele ocupa, né? O lugar que ele tem entre os humanos, ele é alguém mal visto. Ele é um não humano. Ele é fonte, né, de muito preconceito também. E o que ele faz é tentar se mesclar, né, a essa sociedade, né, estes princípios doentios, como forma de sobrevivência. Né? E o quanto mais próximo do poder ele está, ele acredita que mais ele terá garantias, né, de que ele terá uma possibilidade de subsistência, sobrevivência ou algo nesse tipo. Provavelmente são essas coisas que devem perpassar aí a mente, né, do Dennis Kramer ao servir xenófobos, como os Cavaleiros da Ordem da Rosa Branca e o próprio Herrenwald. E isso aí é um contraste, né, que nós temos. Algo que claramente, né, não, obviamente, não dá salvaguarda de que algum dia ele também não seja morto por qualquer motivo. Né? Pode ser que algum dia a servitude, né, os trabalhos prestados ao monarca, né, ao preconceituoso, sejam colocados no chão, né, totalmente desconsiderados, e ele decida, vou matar esse anão inútil e vou colocar alguém aqui, sei lá, um parente meu, ou alguém que pagou um alto preço pelo lugar dele, e é isso aí, né? Vem aqui um nobre, vem aqui um grande nobre do meu reino, me dá uma grande quantidade de dinheiro, e eu vou colocar esse nobre aí no lugar do Dennis Kramer, o anão que me serviu fielmente por vários e vários anos. Porque o menino, né, é nobre, o pai dele tem dinheiro, e aquele cara não passa de um anão. Preconceituosos, racistas, né, basicamente são assim, eles não têm ética, né, eles não têm respeito pelas pessoas que eles oprimem, eles têm ódio, né, e não enxergam os oprimidos como nada além de simples objetos, né, utilizados para os seus interesses. Então é uma escolha arriscada de Dennis Kramer, né? Mas ele está jogando o jogo, ele está existindo como um anão, ele é pago por isso, serve o Herrenwald e por enquanto ele está vivo, né? Está entre aqueles que estão vivos e não aqueles que estão sendo perseguidos, como lá, né, as sacerdotisas do templo de Melitele e os não humanos. Algo não muito louvável da parte dele, né? Até um pouco covarde também, mas o cara está tentando sobreviver, o anão está tentando sobreviver. Mas mesmo que ele seja, pelo menos na ótica do seu povo, na ótica dos oprimidos, um traidor, né? Alguém que se associa aos tiranos, mesmo assim ele há um pingo, né, de não diria de honra, né, mas de consciência nele, que faz com que as coisas, né, não acabem nubladas totalmente em relação a quem oprime e quem é oprimido. Tanto é que essa manifestação do seu comportamento, né, a forma como ele se comporta e conduz o duelo, é para ajudar, se possível, né, quando aparecer a oportunidade de ajudar o Geralt, ele fazer isso, né, porque ele percebe que o costume, né, as práticas ali exercidas pelos cavaleiros são imorais, né, elas são baseadas em princípios bárbaros, né, e indignos. E claramente, né, é algo que tenta não apenas contra o Geralt, mas tenta também contra ele, porque ele faz parte não do grupo dos cavaleiros, ele faz parte do grupo dos Geralts, do grupo do Geralt, né, dos não humanos. Ele está servindo a burguesia, a monarquia, porque é uma forma de sobrevivência que ele encontrou, não necessariamente porque ele faz parte dela. E eu acho que é interessante na figura do Dennis Kramer, né, nesse personagem, justamente isso, porque ele não se perde, ele não fica vislumbrado ou acredita, né, que é parte de uma classe social que ele não é. Né? Ele enxerga claramente o local dele. Né? Ele não perde a essência, né, a sabedoria, né, a noção do lugar que ele veio. Né? Então, quando ele opta por fazer valer a lei, por fazer valer
né, que o que realmente aconteça, o que está escrito, né, o que está demandado, né, pela lei, né, pelos costumes do desafio, né, ele conduz esse combate, esse duelo, de forma que seja vantajoso para o Geralt caso apareça algo que o possa ser. Né? E certamente também, né, isso acaba acontecendo porque o Geralt não é idiota. Ele sabia que ele não poderia eliminar o Tyles ali naquele combate. Mas ao mesmo tempo, né, o Geralt sabe que o Tyles é um completo estúpido, ele é um idiota, né, ele é um babaca, apenas um playboyzinho vestido numa armadura bonita, que pouco sabe combater ou não tem também as capacidades, né, as qualidades que o Geralt tem para o combate. Então, ele conduz bem, né, o combate para que também sirva aos seus princípios. E isso ajuda também o Dennis Kramer, né, a ajudá-lo de certa forma. Mas antes que nós entremos de fato no que aconteceu com o Tyles e o Geralt neste combate, é importante dizer, né, também grifar uma hipocrisia do Dennis, né, fazendo o seu papel, né, jogando o jogo, ele comete uma certa hipocrisia, que eu acho que o Jaskier aqui alfineta e alfineta no ponto certo, né, ele vai na ferida, porque, como ele fala pelos cotovelos, né, ele percebe as incoerências e as contradições. Quando o Geralt supostamente está resistente com o fato de aceitar ou não este duelo, acontece algo interessante no conto, né? Que é o Dennis afirmando que era melhor o Geralt aceitar, porque ele não havia muita escolha no fim das contas, né? O fato dele negar, né, colocaria ele em problemas, e que isso acabaria causando um outro banho de sangue, né? Um segundo banho de sangue, como aconteceu lá em Blaviken. Ou seja, o Dennis Kramer compara os ocorridos em Blaviken, lá no conto Mal Menor, com o que está acontecendo agora. Obviamente, né, uma baita de uma hipocrisia. E o Jaskier, né, um dos melhores momentos do Jaskier neste livro é justamente quando ele intervém, né, e expõe essa hipocrisia. O Jaskier fala, né, deixe-me ver se eu entendi. Vocês estão comparando Blaviken com o momento atual, né? Eu e o Geralt estamos aqui transitando na estrada, vocês, os assaltantes, vocês, os bandidos, nos param, nos ameaçam, nos obrigam a lutar e nós seríamos os culpados, né? Se houvesse um banho de sangue porque nós não queremos lutar? Nós somos os culpados, sendo que vocês são os assaltantes? Ó caras vítimas, né? Ó caros oprimidos, a culpa é de vocês, né? O banho de sangue é de vocês por não aceitarem que nós acabemos, lhes demos uma surra, né? Sem vocês reagirem. Vocês são os culpados, né? De não se colocarem no lugar dos oprimidos e apanharem, né, com a boca fechada. Nossa, né, que honrado, que coisa maravilhosa, né, para os cavaleiros, né, que coisa profunda, digna, né. O Jaskier mexe, né, quando ele contrasta esse momento do escrito, né, do manuscrito, ele mexe com essas questões e é simplesmente delicioso. O personagem Jaskier, né, o trovador, ele sempre mais me agrada em momentos que ele faz isso. Em vários momentos, né, o Jaskier fala pelos cotovelos, sem muita censura do que ele está falando e pensando, né, ele não escolhe muito o que ele vai dizer, ele simplesmente vomita as palavras, né, em muitos momentos, e isso causa problemas. Mas há momentos que são momentos de grande criticidade e exposição da hipocrisia, né? Exposição das contradições. E na obra do Sapkowski como um todo, esses são os momentos que mais me agradam no personagem do Jaskier, né? Porque ele esfrega na cara mesmo, com vontade.
o Geralt sempre manda ele calar a boca, né? Cale a boca, Jaskier, né? Porque não é necessariamente algo que ajuda a conter ali, né, a tensão, né, o clima hostil que está ocorrendo. Mas ao mesmo tempo é delicioso quando ele faz isso, né? É bom que o Geralt mantenha as rédeas dele, porque em muitos momentos isso pode mais piorar do que ajudar. Mas dar a real, né, colocar a real, mostrar o que de fato está acontecendo, né, e as hipocrisias e contradições envolvidas é algo delicioso no personagem do Jaskier, que está sendo mostrado aqui no fim do livro, né, o Último Desejo, mas que felizmente na obra do Sapkowski, basicamente em todos os livros seguintes, nas aparições do Jaskier, aqui e acolá haveriam momentos, né, em que essa postura dele iria se repetir, né, e é algo um dos pontos mais marcantes do personagem dele para mim, né? Pelo menos aquele ponto, aquela característica do Jaskier que eu mais gosto. Ele expõe mesmo, com vontade. Ele tem todos os defeitos dele, né? Tem vários problemas relacionados à figura do Jaskier, né? Ele é um fanfarrão, eu tenho muitas críticas ao personagem dele, mas esta característica é uma das características mais notórias do Jaskier. Ele expõe com vontade essas hipocrisias, né? Vamos então falar um pouco do combate, né, entre Geralt e Tyles. É um combate bastante rápido, né, muito ágil. O Geralt não tarda muito com esse combate, até porque, como eu havia falado, o Tyles é um medíocre, né? E basicamente o combate termina no ponto onde o Geralt cruza espadas com ele, né? Não o ataca, mas apenas contém, né, o ataque do Tyles. O encontro entre espadas faz com que haja um impacto, né, entre as duas. Lembrando que o Geralt não usou a espada de bruxo dele aqui, ele foi obrigado a usar uma espada, a espada do Falwick no caso, né, uma espada bem mais pesada, ou seja, os cavaleiros já estavam tramando coisas ali para que o Tyles saísse vencedor, né? Inclusive, anteriormente, o Dennis Kramer sugeriu ao Geralt, né? Deixa o Tyles ganhar, você apenas vai ficar aí com um ferimento, perder um pouco de pele, né? Um ferimento superficial. O Tyles vai conseguir a fama que ele quer e depois você vai embora. Essa pele aí vai crescer de novo. Então, deixa o moleque ganhar. Tudo estava sendo orquestrado, construído, né? Para que a vitória de Tyles acontecesse, né? E Geralt resiste, né, durante o combate. Ele não deixa que Tyles o fira, mas também quando ele se protege, né, e faz um contraponto aos ataques, ele faz com força. Não para dar um golpe em Tyles, mas para que haja uma defesa, né, e o Tyles, de alguma maneira, se coloque, né, em maus lençóis, porque ele é um medíocre, né, ele é um péssimo cavaleiro, é um péssimo esgrimista. E o que acontece no confronto, né, no embate, no choque entre os dois, é que Tyles dá um golpe em Geralt, né, eles cruzam espadas e o impacto, né, do choque entre essas duas espadas faz com que a espada do Tyles volte no rosto dele. E aí ele se mutila, né, cria um ferimento gigantesco no rosto dele. Uma cicatriz que ficaria para o resto da vida, né, um ferimento muito profundo. Quando isso acontece, o Tyles vai ao chão, né, fica fora de combate, fica lá murmurando, xingando, e o Falwick apela, né, que era bastante previsível que iria acontecer. O Falwick apela, manda os soldados, né, os outros cavaleiros da ordem, atacar prontamente ao Geralt, né, em virtude disso. E aí o Dennis Kramer, né, intervém e faz o papel realmente de juiz do acontecimento e reforça dizendo, né, que iria cumprir o que ele foi designado para fazer ali ao pé da letra, né, que ele iria fazer valer tudo o que foi descrito, né, ordenado a ele que fizesse, e que o combate foi um combate justo. O Geralt não atacou o Tyles que atacou o Geralt e fez com a sua incompetência, né, a sua incompetência fez com que a espada voltasse ao rosto dele, né, e ele se feriu em virtude do movimento dele, que não foi culpa do Geralt.
e é aí que o anão, né, intervém minimamente e ajuda o Geralt. E o Geralt, no fundo, né, nós vemos depois no desfecho do conto que o Geralt ele até entende um pouco a postura do Dennis Kramer, não o julga, né, e até fica aberto para um possível, né, um futuro reencontro com ele sem maiores problemas. O Falk fica puto, né, porque a ideia dele era justamente matar o Geralt, sempre foi, né, desde o início do livro, desde do primeiro encontro que eles tiveram, era a ideia do Falk assassinar o Geralt, algo que não acontece, e ele ameaça também o Dennis Kramer, né, por ter feito essa intercessão, né, por ter dado o combate como terminado, ele ameaça também ao Dennis Kramer. E aí que ele deixa o bruxo puto de fato, né? Aí que ele deixa o bruxo realmente enfurecido. Mesmo o Dennis Kramer falando, né, que o Tyles teve o que ele queria, né, que era reconhecimento e status, né, mesmo ele reforçando que um cavaleiro sem cicatrizes não é um cavaleiro digno de respeito, né, de reconhecimento, que ele precisava desse reconhecimento e agora ele conseguiu com esse ferimento profundo na fuça, né. Ele até coloca de maneira engraçada, né, que um cavaleiro sem cicatrizes é uma piroca e nada além disso. Mesmo assim o Falk ameaça, né. E quando ele ameaça de agir com represália contra o Kramer no futuro, né, obviamente o Geralt não estaria ali, aí o Geralt se coloca, né, aí o Geralt chama a palavra novamente e refaz, né, uma colocação, né, que o próprio Falk havia dito anteriormente. Senhor Falk, né, é verdade então que um cavaleiro, né, da Ordem da Rosa Branca, quando desafiado, não é obrigado a aceitar o desafio? E se eu o desafiasse agora, o que o senhor faria? E quando o Geralt faz isso, como Falk possesso, né, ele faz com intimidação, né, ele faz com postura. Ele vai adiante, né, e faz o desafio a Falk. O que o senhor faria? E ele fez isso justamente, né, para exercer comportamentalmente, né, no seu comportamento, uma postura intimidadora e ao mesmo tempo para menosprezar, né, humilhar o Falk na presença de todos os membros da ordem. Porque, é claro, né, os cavaleiros estavam ali assistindo, né, o ocorrido, o fato, havia vários cavaleiros ali e o Falk supostamente é um líder deles, né. Obviamente o Falk não iria aceitar, como não aceitou, né? Ele não aceitou o desafio do Geralt porque obviamente ele ia perder e porque ele é um covarde, né? Porque ele é um verme. E nessa atitude do Geralt isso fica muito claro, né? Isso fica muito demonstrado ali, né? De o quanto verme ele é, né? E enquanto um combatente, né? Alguém mais digno, inclusive mais habilidoso, o Geralt também o é, né? Que entre ele e o Geralt, quem é que manda nessa porra toda aí? É o Geralt. Só que o Geralt não usa isso, né, para oprimir os outros e contar vantagem sobre si, que é algo que o Falk faz. E finalizando, né, esse trecho, o Geralt deixa bem claro. Eu não sou conduzido por códigos de cavaleiro, né? E se você levantar a mão, um dedo contra as sacerdotisas de Melitele, contra Nenek e contra Dennis Kramer, né, este anão que está aqui, você terá notícias minhas. Eu irei caçar você, né, e farei você sangrar como um porco. Ele faz essa intimidação na frente de todos, né, com postura, né, e intimida o Falk. E aí a coisa toda tem o seu desfecho, né? Eles vão embora e o que garante também, né? Garante entre aspas, né? Que as sacerdotisas teriam paz, né, parariam de ser aviltadas, né? Intimidadas por esses cavaleiros e o Dennis Kramer aí teria um pouquinho mais de vida útil no meio desses crápulas, né? O que ocorre em seguida é justamente o momento, né, onde o Geralt e o Jaskier voltam para o templo de Elander, onde há a despedida com Nenek, né, ela
finalmente decide, na verdade não tem escolha, né, em deixar o Geralt ir embora, porque ele de fato está recuperado, né, embora ela ache que ele tem problemas mais profundos, né, para tratar, lidar, que ela queria fazer com o transe, mas Geralt não permitiu, porque ele não queria expor a Iola, mas também ele reforça que não acredita muito nessas coisas, que não acredita na bênção de Melitele, nos deuses e blá blá blá. Então ela não tem muito o que fazer, né? O máximo que ela podia fazer era encher a bolsa dele de novo, né, com as poções que estavam em falta, já que o jardim, né, a horta lá do templo de Melitele, como vocês viram, né, anteriormente, é um dos lugares mais ricos, né, em ervas. Há ervas que crescem lá que não crescem em nenhum lugar do mundo. Então ela fez essa reposição de ervas, né, de poções para o Geralt e deu um caloroso, né, adeus não, né, um até logo para ele e para o Jaskier, e aí eles vão embora. Mas não antes, né, de um último encontro, né, de um último contato com uma Iola enrusbecida, né, bastante constrangida, que não conseguia fazer contato visual com Geralt. É uma coisa que também fica muito marcado, né, é circunscrito nas obras de The Witcher, né, essas mulheres que o Geralt tem algum tipo de relação, que ele o faz e vai embora, mas o quanto marcadas elas ficam, né, porque elas têm algum tipo de envolvimento, né, elas são impactadas por esses contatos, né. É uma coisa que eu sempre demarco, sempre falo nas minhas impressões, que deixa marcas, né. Embora o contato com o Geralt fosse, né, para que houvesse uma maior um maior aprofundamento dos laços afetivos, físicos e mentais para que houvesse um transe posterior, né, isso não quer dizer que a Iola não sairia, né, impactada dessas relações, né, desses contatos afetuosos que ela teve com ele. E isso aqui no final do conto fica claro, né? E depois disso que acontece, o Geralt vai embora e ela fica lá, né, com seus sentimentos, com as suas marcas desse contato que ela teve com ele, né? É algo que acontece muito na história do Geralt de Rivia, né? E quando ele é alvo de coisas assim, né? Ele é alvo de um mesmo tipo de tratamento, normalmente os fãs ficam putos, né? Mas eu sempre lembro também de que no pimenta no olho dos outros é refresco, né? Quando é no seu, né? Meu caro, minha cara, né? É uma coisa que eu sempre relembro, principalmente lá no conto Um Fragmento de Gelo, quando as pessoas começam a apontar o dedo para Yennefer e se esquecem das coisas que o Geralt faz, né? De como ele também expõe algumas mulheres emocionalmente e elas ficam com as marcas desses curtos relacionamentos. Mas enfim, a Iola entrega a maletinha do Geralt para ele, né? E aí ocorre, né, aquele toque, um toque entre as mãos dos dois. E mesmo que a Nenec tenha planejado o transe, o Geralt tenha sido receoso com isso, não ter concordado em ter esse transe, né? A Iola primeira no caso, né, já que a obra terá a Iola segunda, mas a Iola primeira, que é essa aqui, ela é vista, né, inclusive ela é mencionada durante o livro como uma protegida, né, uma sacerdotisa especial, com um dom, né, de Melitele, digamos assim. Ela é uma das preferidas de Melitele, segundo a Nenec. A Nenec afirma, né, que ela é especial. Há algo de especial nela, diferente das demais. Né? E talvez por uma intervenção de Melitele ou pela uma intervenção do destino, o transe acaba ocorrendo, né? Mesmo que breve, o Geralt querendo ou não, e a Iola vê, né? Sangue, ossos quebrados, grito, desespero, morte, né? E o Geralt também consegue ter, né, um vislumbramento dessas coisas, mesmo que em menor grau, em menor escala. Quem viu mesmo, né, com mais detalhe, foi a Iola. A Nenec tenta fazer com que ela fale, com que ela, né, diga o que de fato ela viu, né, que ela revele a visão, o dom profético dela seja realmente colocado em público, mas lembremos que a Iola havia feito, né, um voto de silêncio à deusa Melitele. Ela não estava falando, né, e ela não fala. Ela mantém o seu voto.
né, de silêncio para com a deusa e não revela exatamente o que ela viu. O que é, né, óbvio que iria acontecer aqui, né, é cômodo, né, conveniente para o Sapkowski fazer, justamente para manter, né, esse clima de mistério em relação à sua obra que iria ser desenvolvida. O peixe não seria entregue aqui assim de mão beijada, né? Claramente não. Mas se nós pensarmos e refletirmos sobre esse acontecimento e o que Aiola viu, né, embora sejam palavras e palavras que possam significar muitas coisas, né, palavras generalistas que estão associadas claramente com o dia a dia de um bruxo, né, dos trabalhos de um bruxo, nós vemos que conceitualmente o Sapkowski acaba sim por desenvolver, né, algo nesse sentido, algo nessa linha, né? Quando falamos de ossos quebrados, tem momentos na obra que os ossos do Geralt serão quebrados perfeitamente, né? Lembram-se do Vigefortz? Pois é, né? Sangue, né? É o que sangue, grito, desespero é o que não falta, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no que aconteceu não apenas com Geralt, né, mas com Ciri, ou o que acontece, né, com a Hansa do Geralt, né? Com todos os personagens que acabam compondo, né, aquela rança que ele constrói e vão atrás da Ciri, em busca da Ciri pelo mundo. Esse ponto aqui, né, esse desfecho do último desejo, o que eu quero dizer é que o Sapkowski não esqueceu dele, né, e trabalha esse desfecho, essa profecia ampla de formas específicas, né, elas realmente vêm a acontecer, né, a ter uma dissolução, né? Elas acabam acontecendo de alguma maneira nos livros seguintes. Basta que nós tenhamos um pouquinho de atenção. Né? E o fato do Geralt, né, ter também visto algumas coisas, pequenos flashes do que a Aiola viu, não tudo, mas alguns flashes, é importante também nós lembrarmos, né, o quanto isso é impactante para o personagem, principalmente no que ele considera, né, em relação a ter relações afetivas, amorosas, né, afetuosas com as pessoas, seja com Yennefer, seja com a Ciri, né? Lembram-se, né, lá no conto A Espada do Destino, mais adiante, no segundo livro, como o Geralt teme, né, por estar com a Ciri, ficar com a Ciri, porque ele não quer colocá-la, né, dentro desse destino, né, dentro dessa previsão de que a vida dele, de certa forma, faz parte, né, expressa essas coisas, né? Estar com ele não é algo perigoso para uma pessoa que possa ser querida, né? Estar com ele não é estar próximo da morte, né? Ele não é aquela pessoa que atrai a morte e tal. Essas coisas, né? Esses elementos, eles não ficam pairando na mente do Geralt, né? Não quero deixar que a Ciri entre na minha vida porque eu não quero, né, o meu destino para ela, não quero que ela passe, né, ela viva uma vida de bruxo, né, porque não é uma vida digna, longe disso, uma vida muito difícil, cheia de percalços, né, preconceito, e sua vida está no fio da navalha dia após dia, né, mas também eu sou aquele que atrai a morte, né, aqueles que eu gosto, né, que se aproximam de mim, eles acabam morrendo, e ele fica, né, porque a vida dele é longa. Então, todas essas coisas aqui, elas refletem, né, em momentos da obra, né. Isso não é usado simplesmente como cliffhanger no fim do livro e o Sapkowski, digamos que, descarta essas coisas. Não. Essas coisas, elas são visivelmente por nós, né, vistas, sendo retomadas adiante, né, compondo parte aí das inseguranças, né, dos temores, né, da dinâmica mental do personagem Geralt de Rivia, ou seja, também deixa marcas nele, né? Se ele deixou marcas não muito boas na Aiola, né? Se ela acabou ficando sozinha, ninguém esperava realmente que ela fosse ter um relacionamento com Geralt. A função dela era estritamente médica ali, ela acaba ficando com marcas disso, infelizmente. O Geralt também acaba levando consigo, né, essas marcas também
desse encontro, desse contato que ele teve com a Ayola I. Isso ainda faria parte da dinâmica mental dele, dos temores dele, por um bom tempo, até que finalmente ele aceitasse, né, algumas coisas as quais ele foi bastante relutante em aceitar, tanto em relação a Yennefer quanto em relação a Ciri. Basicamente, essas duas personagens o ajudariam, né, a dar um salto, a superar alguns dos seus temores e encarar de fato, né, o que estava se apresentando a ele, principalmente no âmbito afetivo da obra. Muito bem, meus caros, é isso, né? Encerro aqui as impressões do livro O Último Desejo. Agora ele está completinho aí na playlist. Foi árduo, foi longo, mas foi legal de fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? E até um outro podcast, em um outro momento. Abraço do Corvo.